Olá e bem-vindo ao The Crime Reel. Hoje vamos conhecer Skidmore, Missouri. Situada no meio oeste dos Estados Unidos da América, Skidmore tem população em declínio, hoje cerca de 250 pessoas, abaixo das 400 dos anos 1980. A cidade está situada em uma colina acima do rio Nodawi, cercada por terras agrícolas e, apesar de sua pequena população, presenciou ao longo dos anos alguns crimes extremamente chocantes. Hoje vamos analisar mais a fundo a vida e os crimes de Ken McElroy. Ken Rex McElroy nasceu em 1º de junho de 1934. Ele foi o 15º de 16 filhos de Tony e Mabel McElroy. Para essa família grande, o dinheiro era pouco e a vida difícil. Seus pais eram meeiros, pagavam o aluguel da terra com colheitas e, por isso, eram altamente dependentes da safra de cada ano. Quando era menino, Ken sofreu uma grave lesão na cabeça na fazenda de seus pais. Ele caiu de uma carroça de feno e precisou de uma placa de aço inserida cirurgicamente na cabeça. Muitos questionaram se essa lesão significativa levou aos traços de personalidade extremos que ele demonstrou ao longo de sua vida. Ele abandonou a escola ainda jovem, sem saber ler ou escrever, e logo iniciou uma carreira criminosa. Aos 13 anos, ele já era bem conhecido pela polícia local. Ken começou cometendo crimes relativamente pequenos, inicialmente roubando gado que depois vendia em leilões ou para pessoas que sabiam que era melhor não perguntar de onde os animais tinham vindo. Ele supostamente esteve envolvido em muitos furtos locais, variando de antiguidades a álcool e de grãos a gasolina. À medida que sua confiança crescia, ele se tornava cada vez mais arrogante, acreditando que a lei não se aplicava a ele, e, consequentemente, seus crimes passaram a ter uma natureza muito mais sombria. Ele era violento, de temperamento explosivo, conhecido também como mulherengo notório e grande beberrão. Durante as décadas de 1960 e 1970, Ken reinou sobre a pequena cidade de Skidmore, instaurando uma cultura de medo absoluto entre seus habitantes. Apesar de ter sido acusado em pelo menos 20 ocasiões diferentes, ele conseguiu evitar a condenação todas as vezes. Ele intimidava testemunhas que iriam depor contra ele, muitas vezes estacionando em frente às casas delas e observando em silêncio. Há rumores de que quem ia testemunhar encontrava cascavéis em suas caixas de correio. Com o dinheiro que ganhou com sua longa sequência de crimes, Ken conseguiu contratar Ricardo Jean McFadden como seu advogado de defesa. Ricardo era um advogado extremamente bem-sucedido, que não escondia o fato de que usaria todos os truques possíveis para proteger seus clientes. Ken se casou 4 vezes e teve mais de 10 filhos com várias mães diferentes. Muitas dessas mães eram apenas crianças elas mesmas, e mesmo assim nunca houve uma acusação bem-sucedida contra ele. Em 1970, Ken conheceu Trina McLeod, que tinha só 12 anos. Na época, ela sofreu abusos extensos nas mãos dele e em poucos anos estava grávida de seu filho. Após o nascimento do bebê, ela tentou fugir de Ken e fugiu para a casa dos pais, levando o bebê recém-nascido com ela. Ken não queria deixá-los ir. Ele seguiu Trina até a casa dos pais, arrastou ela e o bebê de volta. Antes de sair, atirou no cachorro da família e incendiou a casa para dar uma lição. Em uma consulta com o médico local, Trina revelou detalhes dos abusos e do que havia acontecido na casa dos pais dela. Ken agora enfrentava várias acusações, incluindo incêndio criminoso, agressão e abuso sexual. Para evitar essas acusações, ele procurou uma brecha na lei. Logo descobriu que, ao casar com Trina, ela não poderia testemunhar contra ele. Porém, pela idade de Trina, Ken precisava da permissão dos pais para casar com ela. Ele iniciou uma campanha de intimidação contra os pais de Trina
e ameaçou incendiar a nova casa deles, até que permitiram que Ken se casasse com a filha. Novamente, todas as acusações contra ele foram retiradas. Ken continuou vivendo sua vida do jeito que queria, sem se importar com a lei. Os moradores da cidade o temiam. Ele era um homem grande, com quase 1,80 m de altura e pesando 123 quilos, que andava armado para onde fosse, intimidando e ameaçando qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Em 27 de julho de 1976, o fazendeiro Romain Henry encontrou Ken atirando em sua propriedade. Romain desafiou Ken, que respondeu atirando 2 vezes na barriga de Romain. Felizmente, Romain sobreviveu e Ken foi acusado de agressão com intenção de matar. Enquanto aguardava o julgamento do caso, Ken iniciou uma campanha de assédio contra Romain, e há rumores de que Ken ficou estacionado em frente à casa de Romain mais de 100 vezes. Quando o julgamento finalmente começou, várias pessoas forneceram um álibi para Ken, e ele foi mais uma vez absolvido. Com o passar do tempo, Trina começou a defender Ken cada vez mais. Qualquer acusação que ela fazia contra ele era retirada, assim como as de muitas outras vítimas dele. Ela culpou o incêndio na casa da família por fiação defeituosa e começou a acompanhar Ken em várias viagens para assediar quem tinha reclamações contra ele. Só Trina e Ken sabem o que realmente ocorria por trás das portas fechadas do casamento. Para essa mudança de história, em julho de 1980, Ken, Trina e uma das filhas pequenas de Ken visitaram a mercearia de Skidmore. Essa loja pertencia a Bo Boenkamp, de 70 anos, e sua esposa Lois. Durante a visita, a filha de Ken pegou uma barra de chocolate e pediram que a devolvesse, pois não havia pago. Ken e Trina ficaram furiosos e começaram a xingar Bo e Lois com uma enxurrada de palavrões. Lois Boenkamp tentou argumentar com eles e disse que foi simplesmente um mal-entendido tentando fazer as pazes com Ken. No entanto, Ken se recusou a deixar isso para lá e iniciou uma campanha de intimidação contra o casal de idosos. Ele começou a ficar sentado do lado de fora da casa deles, em sua caminhonete todas as noites, frequentemente disparando sua arma para o alto. Os Boenkamp ficaram apavorados e passaram a dormir em turnos nas casas dos vizinhos. Então, numa noite no final de julho de 1980, Bo Boenkamp estava do lado de fora, perto da área de carga nos fundos de seu mercado, quando Ken se aproximou dele e atirou em seu pescoço, antes de fugir rapidamente em sua caminhonete. Richard Stratton, um patrulheiro rodoviário, soube desse incidente e presumiu que Ken tentaria sair do condado pela cidade vizinha de Fillmore. Richard localizou Ken e o prendeu. Beale foi levado rapidamente ao hospital e felizmente sobreviveu ao ataque. Ken imediatamente instruiu seu advogado Richard McFadden, que começou a trabalhar na defesa de que Ken agiu em legítima defesa, porque Bo tentou atacá-lo com uma faca. Enquanto isso, Ken seguiu assediando a família Boenkamp, mas mesmo com muito medo, eles resistiram. As pessoas da cidade desenvolveram uma forma de se comunicar em código, enviando crianças ao mercado para comprar itens inofensivos e avisar os Boenkamp que Ken estava a caminho. A força deles parecia estar valendo a pena e, no verão de 1981, Ken finalmente recebeu sua primeira condenação, embora por uma acusação menor de agressão em segundo grau. Ele foi sentenciado a 2 anos de prisão. No entanto, qualquer alívio sentido na cidade logo se transformou em frustração, pois Ken foi libertado sob fiança de $40 mil enquanto aguardava o recurso de sua condenação. No dia seguinte à sua libertação sob fiança, Ken entrou na D&G Tavern and Pool Hall em Skidmore, com um rifle com baioneta acoplada. Isso era uma clara violação de sua fiança. Ken então começou a se gabar de como destruiria os Boenkamps. De novo, a cidade ficou apavorada. Testemunhas que o viram com a arma deram a informação ao promotor do condado para tentar revogar sua fiança. A cidade se uniu em apoio às testemunhas e as escoltou até a audiência para garantir que estivessem protegidas
e para mostrar a solidariedade de uma cidade que havia sido levada ao limite. Seu advogado, Ricardo McFadden, conseguiu adiar a audiência. O povo da cidade ficou indignado e marcou uma reunião no Salão da Legião Americana de Skidmore em 10 de julho de 1981. Com grande parte da pequena população presente, usaram a reunião para discutir com o xerife Danny Estes o que fazer sobre Ken. Eles já haviam enviado petições ao governador, procurador-geral e legisladores estaduais sem sucesso. Não se sabe exatamente o que foi discutido na reunião. Era para proteger as testemunhas? Ou uma discussão sobre como resolver o problema de Ken de uma vez por todas? Quando a reunião estava chegando ao fim, começou a se espalhar a notícia de que Ken e Trina estavam bebendo na taverna da cidade. Os moradores da cidade saíram do Salão da Legião e foram para a taverna D&G. Quando chegaram, Trina e Ken, ainda carregando seu rifle com a baioneta acoplada e um pacote de 6 cervejas, estavam entrando na Chevy Silverado dele, prontos para ir embora. Cercados por cerca de 50 pessoas, tiros atingiram o carro e Ken foi baleado 2 vezes. Ninguém chamou uma ambulância. E ninguém viu nada. Ken morreu no banco da frente de sua caminhonete com sua esposa Trina sentada ao lado dele, ilesa, mas angustiada. A polícia chegou e encontrou cápsulas de 2 armas, um revólver calibre .2 Magnum e um fuzil Mauser de 8 mm. As armas nunca foram recuperadas. Ken foi baleado por 2 pessoas, uma delas atirando da frente do caminhão, e outra por trás. Trina afirmou saber a identidade de um dos 2 atiradores, mas como não havia provas definitivas, ninguém jamais foi acusado, e concluiu-se que Ken foi morto por pessoas desconhecidas. Muitas das pessoas envolvidas nesse caso já morreram também. O xerife Danny Estes, o patrulheiro rodoviário Richard Stratton, o homem que Trina apontou como o assassino de Ken, e a própria Trina. Assim, é pouco provável que um dia saibamos toda a verdade sobre o ocorrido naquele dia do verão de 1981. A cidade saiu impune de um assassinato, ou a justiça foi feita pelo povo de uma cidade que havia sido continuamente negligenciada pela lei? E mais um detalhe desse caso. Existe um filme de 1991 chamado A Luz do Dia, que conta toda a história de Ken McElroy. Inscreva-se se for novo no canal e comente se está voltando a assistir meus vídeos. Muito obrigado por estarem aí e me apoiarem. E agora, só para o final do vídeo, é hora de um pequeno momento de crimezinho, agora com os pets dos nossos espectadores para o mundo ver. Após enfrentar um caso horrível, Pedro enviou a Pérola. Pérola é uma cantora. Desculpe, Pérola é uma labradora. Pedro disse que Pérola é a cachorra do colega de quarto dele e pertence ao Érico. Pérola é de Windsor, na Pensilvânia, e divide aquele jardim maravilhoso com a mãe, Opala, e também com o Frost. Vamos seguir em frente antes que alguém pergunte o que está acontecendo aqui. Enfim, 3 cachorros maravilhosos, cuidados com muito carinho pelo Eric e também pelo Pedro. Obrigado por enviá-los. Muito obrigado por ouvir o Creme Reel. Fiquem seguros, até logo.